Fala pessoal, tudo bem? Começando agora nosso módulo 4, né? Preço importa, não é buy and hold, porque a gente tem que ter em mente, né, que tem alguns fatores que influem o preço de uma opção e não adianta a gente comprar a opção e esquecer, né? Igual como muitos investidores avisados fazem com as ações, né? Compram lá, esquecem e não olham mais para preço, né? Aqui preço importa sim muito, tempo importa, a gente vai ver alguns fatores ali que influem diretamente no preço, é importante a gente saber quais são eles, né? Justamente como a gente sabe quais são das ações, né? A gente fala bastante na minha outra série. Aqui nas opções também a gente vai falar sobre o que afeta o preço de uma opção, né? Tem 4 fatores, então são 6 fatores, né, que afetam ali o preço, a gente vai falar de cada um deles. Antes, só vou introduzir esse módulo, né, a gente está chegando num nível ali para conhecer as estratégias e de fato aplicar, né, a gente veio ali sabendo o que é uma opção, conhecendo a história, identificando o perfil e as formas, né, de se ganhar com isso, alavancagem, hedge, entre outras, né, e aí conhecendo o vocabulário de opções a gente está apto, obviamente, para esse quarto módulo, né? Se não assistir os outros 3 módulos é importante se assista, né? Alguns termos a gente já vai usar ali dos jargões, né? Os termos técnicos a gente vai usar bastante aqui. Vamos conhecer então o que influi os preços de uma opção, alguns conceitos da análise técnica, né, que acabam facilitando a gente ali para entender preços, né, uma forma mais prática, mais objetiva. Além desses 6 fatores, né, que influem no preço, a gente vai falar alguns conceitos de análise técnica, né? Isso ajuda a gente, né? São algumas dicas ali de preço de tela para a gente não gastar muito tempo precificando, seja no modelo Black and Scholes, seja no modelo binomial, né? É pouco prático para a pessoa física e para a gente como investidores setar uma série de probabilidades, fazer as contas e aí determinar o preço, né? Então tem alguns atalhos ali que a gente pode seguir no curto prazo, né? Para ter uma ideia de preços ali, né? De variações entre o que comprar, qual o strike, qual o preço que a gente vai pegar. Então a gente vai abordar via conceitos de análise técnica e vamos falar também das gregas, né? O que são essas letras que influem ali, que dão para a gente dicas, vamos colocar assim, né? Para ficar mais fácil, mais objetivo, sobre o comportamento de uma opção. Então, 6 fatores, né, que afetam o preço de uma opção e a gente tem que estar ciente, né? O primeiro deles é o preço atual de uma ação, né? Vamos colocando aí um por um, isso tem que estar bastante claro para a gente. O preço, obviamente, do strike, né? O que é o strike? A gente viu no último módulo. Se você não consolidou esse conceito de strike, verifica. É importante a gente ter isso sólido conosco. O terceiro, né, o tempo, isso influi bastante e a gente vai abordar cada um desses fatores, tá bom? Volatilidade é o quarto fator que influi o preço de uma opção, a taxa de juros, ou seja, Selic subindo, a opção reage de uma forma, Selic caindo, a opção reage de outra forma e, por último, o dividendo esperado daquela ação. Então são 6 fatores, a gente vai falar de cada um deles, né? E a gente vai colocar aqui algumas regrinhas de bolso que vai ficar fácil ao final dessa explicação a gente saber a reação da opção de acordo com a variação em cada um desses ativos. Acho que o primeiro deles, né, no quarto módulo aqui, vai ser o mais fácil da gente entender, acho que já está muito claro, né? Por exemplo, em uma call, caso o preço do ativo, o preço da ação suba, o preço dessa call vai valorizar. Isso é muito simples, né? Porque se a gente tiver uma opção, né, um direito de comprar um ativo e a gente tiver pago R$10 por esse direito e o ativo custa R$100, a gente tem essa relação de preço da opção, preço do ativo. Se essa ação valorizar em 20%, obviamente esse direito que eu tenho, que eu tinha pago R$10, obviamente ele vai se valorizar, né? Esse conceito acho que está muito claro, né? O preço do ativo sobe, o preço da opção sobe, desde que seja uma call, né? Que te dê o direito de comprar aquele ativo. O raciocínio para put, ele é o inverso, né? Se o preço daquele ativo cair, obviamente essa put vai se valorizar, porque você tem o direito de vender aquele ativo, o seu direito passa a ser mais valioso, né? Então esse é o primeiro conceito, acho que é mais tranquilo da gente entender, né? O racional de call e put é diferente, né? O preço da ação, obviamente, influi de formas diferentes a call e a put, né? O segundo fator que a gente tem para falar, né? O preço de exercício. Obviamente, o strike de uma opção, né, numa call,
quanto menor for esse strike, maior vai ser o valor da sua opção, né? Ou seja, o preço de exercício daquele direito tem influência direta, né? E funciona ali de forma semelhante ao preço da ação, tá bom? No finalzinho a gente resume uma tabelinha e aos poucos aí a gente vai solidificando cada um desses conceitos. O terceiro fator, o tempo, né? O tempo, quanto mais tempo a gente tem para um vencimento, né? Mais aquela opção vai ser, vai valer, né? Então, tanto para uma call como para uma put, né? Se a gente tem um tempo maior para decorrer, né, até chegar uma data de vencimento, aquela opção tem mais valor, né? Obviamente, na data zero, na data de um vencimento, aquela opção ela acaba perdendo seu valor, né? Os riscos já são conhecidos, aquele contrato perde a sua validade, né? Então, o tempo é algo que influi diretamente, né? A gente pondera sempre o tempo, né? Vale lembrar que o vencimento de uma opção, né, sempre às terceiras, sextas-feiras do mês, né? E são contratos de vencimento mensal. Então, vale lembrar, né, aquele exemplo nosso, o primeiro exemplo do seguro, né? Se a gente tem um seguro para um dia, o risco ali já é conhecido, né? Aquele seguro acaba sendo mais barato, né? O seguro de 360 dias, né? A chance de acontecer alguma coisa com o carro, ele aumenta, né? Então o valor daquele seguro vai, obviamente, ser maior. Esse é o racional e é assim que a gente tem que pensar o tempo influenciando a opção. O quarto fator, né, a volatilidade. Esse aqui não importa se é uma call ou se é uma put, quanto mais volatilidade, melhor, né? Mais volatilidade, mais alto é o valor da sua opção, seja ele qual for, né? E por que isso, né? Volatilidade é importante a gente lembrar, a gente usa essa palavra corriqueiramente, às vezes esquece, né? O que quer dizer volatilidade, né? Para o mercado de capitais, simplificando a fórmula que é do desvio padrão ali, né? A gente quer saber quanto que o preço, né? Quanto que a variação do preço em torno da média de um ativo ocorre, né? Então, assim, temos uma média, por exemplo, de 200 períodos, né? Caso um ativo X oscile 10% para cima, 10% para baixo, né? É isso a volatilidade daquele papel, né? A gente compra perto da média, mas a gente sabe que historicamente a volatilidade é alta, é 10%, né? Então, isso embute maior risco naquele ativo, né? Volatilidade é uma medida de risco, ou seja, você compra esse ativo hoje, amanhã ele pode estar 10% da média que você comprou para baixo. Ou você compra ele hoje, amanhã ele pode estar 10% acima. Essa oscilação, né, ela é positiva para o valor de uma opção, né? Ou seja, quanto maior volatilidade, mais vale aquela opção, porque o ativo tem maior risco, né? Então, a procura por essas opções, a procura ou para alavancar e poder performar uma carteira, ou até mesmo para se proteger daquela oscilação naquele ativo, né? Faz com que o preço dessa opção seja avaliado para cima, né? Aquela opção passa a ter mais valor, passa a ter mais utilidade em virtude da volatilidade histórica de um ativo. O quinto fator, né, taxa de juros, né, esse é menos claro, é um pouco contraintuitivo ali, ele afeta de maneiras diferentes, né, a call e a put, né, obviamente, só um parênteses, né, quanto maior a taxa de juros, via de regra, né, maior o prêmio de risco que se exige pelo mercado e menor vai ser o valor daqueles ativos, né. Então, nos modelos de precificação de ação, se a gente tem juros subindo, a gente tem um desconto maior do valor daquele ativo, né, dos fluxos de caixa futuro, com isso, queda nas ações, né? Por isso que a gente fala juros para cima, bolsa para baixo. Essa regrinha de bolso, que nem sempre funciona dessa forma, tem esse embasamento, né? Aumenta-se a taxa de desconto, obviamente o valor dos ativos cai, né? E isso afeta positivamente o preço da nossa call e negativamente o preço da nossa put, né? Isso porque o mercado acaba exigindo um prêmio de risco maior pelos ativos e, obviamente, o valor descontado desses ativos, né, fornece ali um valor maior da opção, no caso de uma opção de compra, né, o direito de você comprar aquele ativo. Por fim, né, o sexto fator que a gente destaca aqui, que influi diretamente no preço de uma opção e a gente tem que estar atento, é o dividendo esperado naquela ação, né? A gente sabe que quando uma empresa vai pagar o dividendo, né, e ela fica ex-dividendo, ou seja, pagou o dividendo, o valor daquela ação
cai, né? Então, se a empresa anuncia que vai pagar R$ 1 de dividendo, o papel da empresa está R$ 40 na data X, esse papel vai valer 39, considerando tudo mais constante, né? Só descontando esse R$ 1 de dividendo. Então, se a gente sabe que o preço daquela ação diminuiu, né? A gente está falando da diminuição do valor da call, por exemplo, né? Isso que ocorre, essa relação. Então a empresa vai pagar dividendo, a gente tem que ter isso em mente, porque a gente sabe que o preço daquele ativo vai ser corrigido e a nossa opção tem uma data de vencimento, né? Então é importante, esse é o último fator que a gente destaca aqui, que influi diretamente no preço de uma opção, e a gente tem que estar atento aos 6 fatores em conjunto o tempo inteiro. Eu vou inserir uma tabelinha agora aqui na tela, né, que é onde fica claro a gente observar, né, o preço da opção em virtude da variação, do aumento ali de uma variável, né, qualquer que seja ela, e aí, obviamente, a gente fica olhando, né, e fica fácil entender qual que é a diferença da call e da put e quais fatores ali impactam na mesma direção, né, volatilidade é um exemplo que a gente falou, né, impactam positivamente ali, seja call, seja put. Acho que essa tabelinha a gente tem que ter fácil na cabeça, a gente tem que, num primeiro momento, talvez decorar ela, né? E aí, ao passar do tempo, né, como tudo, a gente vai entendendo e vai ficando mais tranquilo aí com esses conceitos, mas é importante a gente ter isso em mente, né? São fatores que influem o preço e isso influi a forma como a gente vai escolher, né? No módulo seguinte, definir uma estratégia e aí a gente tem que ter isso bastante claro na nossa mente. Acho que eu vou aproveitar aqui também, colocar uns gráficos que eu tirei desse livro aqui e acho que fica claro, né? A gente olhar do ponto de vista gráfico, né? Uma linha ali, um eixo, a gente consegue entender, obviamente, com o passar do tempo, como se comporta o preço da opção e aí estipular as relações ali entre todas as variáveis ali que afetam o preço. Estou colocando aqui na tela, obviamente para a gente visualmente fica fácil de ver, né? Eu recomendo, tira um print do última tabela, tira um print desses gráficos e vamos usando isso no módulo de estratégia e no módulo prático, né? Obviamente a gente tem isso facilmente, né? Uma coisa que a gente vai precisar usar, vai precisar saber aplicar na prática. Isso é muito importante, tá? Do ponto de vista prático, a gente tem que ter bem claro esses conceitos. E aí quando a gente fala também de preço de opções, né, existem modelos ali já pré-definidos, né, a gente falou já de Black-Scholes no começo, né, do Prêmio Nobel, tem o modelo de distribuição binomial, né, a gente não vai chegar ali a fazer as contas, acho que não é o propósito prático ali desse curso, né, pelo menos não nesse momento, mas é importante a gente conhecer os dois modelos, né, como comentamos, Black-Scholes já ganhou um prêmio Nobel, né, no modelo de precificação de opções. Eu acho difícil a pessoa física justamente aplicar ele, fazer as contas e usar isso, né, no dia a dia. A gente está partindo do pressuposto que isso não é um curso de finanças nem de economia, muito menos uma pós-graduação para a gente perder muito tempo com isso, né? Na verdade, vale conhecer, obviamente, o modelo Black-Scholes, vale falar um pouquinho do modelo binomial, né, que estima ali que os preços das ações acabam se movimentando, né, por inúmeros movimentos binomiais, né? O movimento binomial, para quem não fez economia ou administração, já parece algo muito longe, mas estima probabilidades. Eu vou colocar um modelinho aí na tela também. O modelo binomial, né, para quem não fez economia ou finanças ou não tem uma pós-graduação ali na área, já foge muito, né, daquilo que a gente vê no dia a dia, mas o modelo binomial acaba estimando probabilidades, né, e aí vai desenhando essa arvorezinha que eu coloquei aqui na tela, né, justamente probabilidades de alta e probabilidades de queda, né. Então, assim, a gente estima que as ações se movimentem desse jeito, modelo binomial, então, parte de cima, a chance do ativo subir 10%, o valor vai para tanto. A chance do ativo cair 10%, o valor vai para tanto e vai fazendo assim até chegar num preço de strike, por exemplo, e faz o cálculo disso. Não vale a gente aplicar aqui nesse curso nesse momento, mas é importante conhecer um segundo modelo, né? A gente tem suas críticas, como todo o modelo, mas é importante só a gente situar quando a gente está falando de preço, né? É importante a gente saber isso. E aí tem um terceiro fator, né, que a gente separou para falar nesse módulo, né, a relação put-call, né, paridade put-call, ou em inglês put-call ratio, né, que é o quê? Numa opção europeia, por exemplo, né, e aí volta lá no módulo 3, se não está claro,
o que é uma opção europeia, mas é aquela que a gente só exerce o direito no vencimento, né? A gente pode calcular, né, o preço de uma opção de venda, né, europeia. Ele pode ser deduzido a partir de uma opção de compra, por exemplo, né, desde que a gente esteja falando do mesmo vencimento e strike, né? Então essa relação put-call. Por isso vocês vão ver em algumas estratégias, né, já fizemos algumas, né, a gente executa duas opções, né, e elas têm correlação direta, né? Isso porque a gente pode estimar o preço de uma em decorrência do preço da outra, né? Por isso put-call ratio ou paridade put-call, a gente tira o preço de uma desde que o strike e o vencimento sejam os mesmos, né? Estou falando aqui de opções europeias. Nas opções americanas, né, se a gente derivar um pouco esse conceito, né, da paridade put-call das opções europeias, a gente também chega numa formulazinha. Ela assusta um pouco eu colocar na tela, né? Mas a ideia aqui é a gente estimar, né, determinado preço de uma call e tentar entender o preço da put, ou vice-versa, né? Para isso, acho que fica mais fácil a gente entender com um exemplo, né? Se a gente colocar ali uma ação que não paga dividendos, tendo seu preço de exercício R$20, seu preço atual de tela R$19, maturidade de 5 meses e uma taxa livre de risco de 10%, por exemplo, né? A gente vai chegar ali num range onde a gente vai entender a relação da call e da put, e aí a gente consegue estimar, né? Se uma put tiver em X reais, quanto estaria a call, por exemplo, né? Ou vice-versa. Essa é a fórmula, ela é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu acho que a gente tem facilmente, né? O preço da ação, o preço do exercício, o vencimento, taxa de juros, né? É uma fórmula ali aplicável, né? Obviamente, com o passar do tempo, aplicando isso, a gente consegue entender e aí, quem sabe, usar aquela estratégia que a gente falou anteriormente, por exemplo, né, de arbitragem, falar assim, poxa, essa call, se a call está nesse preço, a put deveria estar a X%, né? E a gente vai observar que muitas vezes não está. Isso é rápido, né, de ser ajustado no mercado, né? É difícil, né? São operações rápidas, mas a gente pode aplicar, eventualmente a gente vai fazer esse tipo de operação também. Bom, entrando agora um pouquinho nas gregas, né? Certamente alguém que já leu sobre opções ou já usou opções se deparou, né, com essas letras gregas, né, conhecidas como gregas, e aí a gente está falando de delta, teta, gama e vega, né? O que que é isso? E é importante a gente saber porque a importância disso no preço, né? Esses fatores todos que a gente falou, né? As tabelas, os gráficos, os preços das opções, o tempo, ele oscila o tempo inteiro, né? Então, uma maneira de identificar isso, né, e saber quanto que vai variar a opção em decorrência de uma variação do preço do ativo objeto é pelas gregas, tá bom? O delta, a gente está falando aqui de uma taxa de mudança do preço da opção, né? Então, assim, a relação daquela opção com o ativo subjacente, né? Para quem é mais teórico, né, sabe que o delta ali, a hora que a gente calcula o delta, é uma medida de inclinação de uma curva de preços, né? Então o delta é justamente essa medida, e aí de que preços, né? Qual é esse gráfico que a gente está falando, né? O preço de uma opção em virtude, né, ou em razão do preço da ação. Essa correlação, né? Acho que com um exemplo numérico, né, de delta fica mais claro. Se a gente chutar aqui um exemplo de delta 0,6, por exemplo, né? O que quer dizer? É uma variação de 60%, né? A taxa de mudança de preço da opção versus o preço de ação é de 60% nesse exemplo, né? Então, se a gente tiver ali para cada R$1 que a ação mexe, a opção mexe 60 centavos, então a gente comprando 2.000 calls, por exemplo, vezes 0,60 centavos, a gente está falando de 1.200 ações, né? Então, essa conta é importante para falar assim, poxa, eu quero me proteger em 1.200 ações, né? Quantas opções eu tenho que fazer, né? Isso vai depender, obviamente, do delta, né? Dessa taxa que a gente está falando aqui. Então, R$1 de oscilação da ação, a gente está falando de R$1.200, né? Para essas 1.200 ações que a gente colocou, né, no delta 0,60 vezes 2.000 opções, tá bom? Então, essas 1.200 ações, para a gente travar com a variação de opções, né, eu estou falando de 0,6 vezes 2.000, então a gente tem R$1.200, né? Então, é uma taxa de variação. O delta
e ele varia o tempo inteiro, né? A gente vai ver que as gregas variam o tempo inteiro, mas essa é a forma da gente estipular, né? Estimar, colocando a variante de preço, variante de tempo, variante de preço do ativo objeto, né? O delta é um número prático ali. Se a gente conhecer o delta, a gente sabe qual é a taxa de variação, né? E aí tem mais uma grega importante, né, que é a θ. E isso é o que? Também é uma taxa de mudança, né, do valor do portfólio com a passagem do tempo, né? Aquilo que a gente chama de decaimento temporal. A gente sabe que aquele portfólio, né, a gente tem uma certeza que tem um vencimento, né, quando estamos falando de opção, né? Com o passar do tempo, aquele portfólio varia, né? E isso, diferente do delta, né? A única certeza que a gente tem é que o tempo vai passar, né? Então, o θ, ele importa mais do que o delta, na minha opinião, né? Porque o delta varia o tempo inteiro, né? O θ, ele acaba sendo conhecido, né? Não dá para a gente fazer um hedge do θ, né? Porque o tempo vai passar, aquele papel vai vencer, né? Aquele contrato vence numa data específica e o θ prevê, né, essa taxa de mudança do valor do portfólio conforme passa o tempo, né? Eu acho que são as duas principais ali, né? O delta e o θ são conceitos aqui que a gente está introduzindo, a gente não necessariamente precisa fazer a conta disso, a gente pode se beneficiar, obviamente, do θ, né? Dado que a gente sabe que o tempo passa, né? E o decaimento temporal do valor daquele portfólio, né? Tá em jogo, né? Ele vai ocorrer, né? Diferente do delta, que a variação do preço pode ou não ocorrer, o θ, ele de fato ocorre, né? Temos mais duas letrinhas para a gente falar e aí tem uns gatilhos, umas dicas ali que vão resumir uma forma da gente tentar se beneficiar não diretamente das gregas, não diretamente do preço, mas da gente analisar de uma forma muito mais rápida tudo isso que eu estou falando aqui. E aí, as duas últimas, né, elas têm correlação direta com as duas primeiras, isso parece difícil, né, mas a hora que a gente falar do gama agora, né, o gama, ele acaba sendo uma variação, uma taxa de mudança do delta. Lembra que eu falei que o delta muda o tempo inteiro? O gama ajuda a gente a prever essas mudanças de delta e, consequentemente, do preço de uma opção, né? E por que que é importante olhar o gama, né? Se a gente tem um gama ali pequeno, né, isso quer dizer que o delta muda lentamente. Então a gente está falando ali de um papel que não é tão sensível ao preço do ativo objeto, perdão, de uma opção, né, que não é tão sensível ao valor do preço do ativo objeto, né? Então é por isso que é importante olhar o gama. Porém, se ele é muito negativo ou muito positivo, a gente tem ali uma sensibilidade daquela opção altamente atrelada ao preço do ativo, né? Por isso que a gente vê muitas vezes algumas opções ali, o preço do ativo subindo muito, né? E a opção pouco reagindo, né? No caso de uma call, se valorizando muito pouco, né? Provavelmente o gama é pequeno, né? E aí o delta dessa opção muda muito pouco. É por isso que é importante conhecer, né, como as opções se comportam, o delta, o gama, justamente para a gente entender como estimar, né? Eu vou numa opção que se comporta mais relacionada ao preço do ativo objeto ou será que é melhor operar volatilidade em cima dessa opção, não se preocupar tanto com ativo objeto? E aí a gente começa, né, a introduzir algumas das estratégias do módulo 5, né? Se é necessário ali eu estimar um papel que esteja subindo de preço e aí eu quero me posicionar numa call, por exemplo, né? Ou não, né? Caso o gama seja pequeno, né? A gente sabe que a relação desse ativo com o preço do ativo objeto não é tão direta, né? E aí, eventualmente, a gente pode trocar o ativo objeto ou até mesmo a estratégia. Por isso que a gente está falando das gregas aqui. Essa vai ser a nossa aplicação. Não precisa se preocupar em calcular, mas como encontrar isso, né? Qual a relação disso na nossa estratégia no módulo 5 que vem a seguir. E aí, outra grega que é importante a gente falar é o vega, né? A gente destaca muito a volatilidade, né? A gente sabe dessa mudança da volatilidade e a volatilidade altera o tempo inteiro, né? Então, como a gente mensura essa alteração? Através do vega, né? Obviamente, existem sistemas para fazer isso, existem sistemas que entregam o vega e aí é muito importante, né? Porque aí a gente vai entender a oscilação da volatilidade para aquela opção,
como afeta o portfólio, né? Então aqui a gente está falando de VEGA, é importante a gente conhecer, a gente não vai fazer o cálculo de VEGA, né? Não vamos usar ali, né? Decorre um tempo, é algo específico, acho, de quem seguiu ali pelo ramo das finanças, economia, pós-graduação, não é uma conta simples de fazer, né? Requer um entendimento ali, um conhecimento pelo menos básico ali para mediano, né, de matemática, alguns princípios para a gente estimar isso, mas é importante saber que a gente consegue medir volatilidade, né? Então, com essas gregas, né, o delta e o vega, a gente está medindo oscilação de preço em uma, oscilação da volatilidade em outra, né? Então, a gente acaba estimando, né, qual estratégia usar em decorrência dessas letras gregas, né? Não necessariamente é porque um papel a gente acredita que esteja em tendência de alta ou vai se valorizar, que eventualmente a gente vai fazer uma operação alavancada via call seca, né? Não é tão simples assim, e aí com o passar do tempo a gente vai falar no módulo de estratégia o que olhar, né? Como delimitar, como usar esses conceitos para operar uma estratégia adequada, né? Por fim, né, como que a gente consegue olhar, né, volatilidade, tempo, preço do ativo objeto, preço da opção, né, de uma maneira um pouco mais acessível, né? A gente investidor, pessoa física, às vezes sem alguma plataforma ou sem algum sistema que traga essas informações para nós, né? Também não vamos fazer a conta ali, parar nossa atividade do dia a dia, e nosso curso aqui tem um intuito prático e objetivo, né? Obviamente a gente quer alguns recursos para poder operar isso, né, e passar esses recursos sem necessariamente tiver que fazer o cálculo, né? Isso deixa que a gente faz aqui, essa é outra parte do produto, né? A gente acaba entregando, mensurando tudo isso, né? O intuito do curso aqui é como fazer isso, né, de uma maneira prática, e aí tem alguns recursos que a análise técnica ajuda a gente a entender volatilidade, a entender preço e a entender tendência. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela, né, e a gente consegue ver, né, isso é um princípio básico da análise técnica, né, que os preços retornam à média, né? Então a gente tem que estimar uma média e acreditar que os preços daquele ativo, em algum momento, né, um princípio da análise técnica, retornem à média, né? Então, se esse ativo tiver cotado acima da média, ele tem que cair de preço. Tem que, entre aspas, né, obviamente, o mercado faz o que ele quiser, né? Mas estima-se, né, estatisticamente, a probabilidade dele voltar para a média é grande. E o mesmo, se ele estiver abaixo da média, né, estima-se que ele volte para a média em algum momento, né? O que a gente está falando, né? Justamente de volatilidade, né? A gente consegue visualmente observar a volatilidade e pela oscilação de preços, né, dos candlesticks, por exemplo, a abertura e fechamento, né, a amplitude desse movimento ou o tempo acima da média, a gente está olhando para a volatilidade. Óbvio, a gente não está eventualmente, né, ponderando no número ali, calculando exatamente a volatilidade desse papel, mas a gente consegue observar a oscilação em torno da média e aqui é um fator de volatilidade. E como a gente sabe, maior volatilidade, maior o valor das opções e maior o risco também daquele ativo objeto, né? Então, aqui nesse gráfico com média móvel e oscilação de preços, né, a gente observa um quesito fundamental para a precificação de opções, que é a volatilidade. Tem um outro conceito da análise técnica, né, que ajuda a gente muito em estimar os preços dos ativos, né, e saber se é uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma consolidação, né? E o princípio da análise técnica que eu falo aqui, que enquanto uma tendência existe em um determinado ativo, ela assim permanecerá, né? Então a gente vê um primeiro gráfico aí, uma tendência de alta, né? O que é isso? São topos e fundos ascendentes, um canal de alta bem delimitado ali, então a gente está observando, né, e auferindo um preço para esse ativo, acreditando que a alta dele permaneça assim até o infinito ou acontecer movimentos de reversão de tendência, a gente não vai abordar aqui, não é o objetivo, mas nesta maneira, né, nesse gráfico aí, a gente poderia eventualmente operar uma opção alavancada comprando no canal dentro do canal de alta, né, na linha inferior do canal, eventualmente a opção de compra poderia estar descontada e assim a gente poderia executar uma operação de call seca, né, estimando que ela supere o preço do último topo. Nesse segundo exemplo, né, a gente coloca aí um canal de baixa, né, uma forma da gente entender que graficamente aquele ativo tem perdido valor, então se é uma ação, né, uma opção que tem a delta alto, né, a gente sabe que a correlação daquele ativo
com a sua opção é muito forte, né? Ou seja, o valor da opção oscila bastante em razão da oscilação do preço do ativo objeto, e aí, caso uma put, né, seca, para a gente simplificar a estratégia, né, a gente, de forma análoga, né, como fizemos com a call, eventualmente a gente poderia entrar numa estratégia de comprar aqui uma put seca, estimando, né, os fundos e topos descendentes no caso de uma tendência de baixa, né? A gente está vendo o valor do ativo objeto decaindo, né? Então seria favorável a put, né? A valorização de uma put, por exemplo. Por fim, né, tem um movimento, né, que é a consolidação, né, o ativo ali, objeto, né, não vai para lugar algum, né, não tem uma tendência nem de alta nem de baixa definida, né, a gente está vendo uma oscilação dentro de um range de preços, né, dentro de uma faixa de preços, né, e aí a gente pode estimar essas linhas, né, os chamados, né, perdão, suportes e resistências, né, então toda vez que o ativo alcançar um suporte, ele tende a ter um repique de preço, ou toda vez que ele alcançar a resistência, ele tende a se desvalorizar, né? Óbvio que isso é uma regrinha de bolso, nem sempre funciona assim, mas a gente consegue observar a movimentação de preços e estimar, né? A volatilidade está grande ou está pequena, né? A gente começa a ver a amplitude dos candles, né? A variação, a oscilação entre o preço de abertura e fechamento, né? A gente começa a observar algumas médias móveis. E uma segunda forma, né, da gente operar talvez uma consolidação pode ser num possível rompimento, seja do suporte, seja da resistência, né, uma aceleração de preços, né? Então, eventualmente, comprar uma call ali sem muito valor, perto da linha de resistência, e esperar o rompimento, né, do ativo objeto, que é a superação dessa linha de resistência, e aí assim a valorização da call, né, que eu estou falando de uma operação de uma call, compra de call seca, né, é uma forma da gente observar, né, como é que está o comportamento do preço, como é que está a volatilidade do ativo, quanto tempo eu tenho até o vencimento. O gráfico ajuda muito a gente numa tomada rápida de decisão, né? Sem precisar calcular o valor ali do ativo, sem calcular o delta, sem calcular o vega, por exemplo, a gente visualmente consegue estimar, e aqui é o objetivo desse curso, né? Trazer algo prático e aplicável, né, para o investidor pessoa física. Evidente, né, que para recomendações mais assertivas, né, a gente tem que de fato estimar, né, paridade put-call está alinhada, né, a volatilidade exatamente em quanto, volatilidade implícita, histórica, né, fazer essa estimativa, e é por isso que a gente tem, obviamente, a outra parte aqui do produto, Operação Fênix, que aí a gente passa de fato as melhores recomendações que a gente acredita para aquele momento, né, mas é uma introdução ali inicial, né, a gente já está num nível realmente avançado, poucas pessoas de fato conhecem esses fatores, né, e não adianta a gente entrar ali em derivadas ou em fórmulas um pouco mais complexas, né, sem antes entender os conceitos, né. A gente está num curso aqui vindo com o pessoal que está conhecendo ali os termos técnicos, os jargões, né, então esse módulo já considero bastante denso, tenho certeza que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem, né, essas formas, né, e essas talvez atalhos, né, que a análise técnica permite a gente observar nos preços das opções, tá bom? Sendo assim, esse foi nosso módulo 4. Se você tem dúvida, continua mandando para a gente por e-mail, no WhatsApp, a gente está aqui à disposição. Obviamente, o módulo a seguir ele é mais prático, ele é mais intuitivo, né? A gente vai, obviamente, conhecer estratégias, né, que aplicam um pouco desses conceitos, e é importante a gente, mais uma vez, né, saber o que é uma opção, conhecer nosso perfil de investidor, entender todos os termos técnicos, né, call, put, strike, vencimento, né, isso é importante, ter entendido esse módulo, ter entendido principalmente os 6 fatores que afetam o preço, né, como a gente pode quantificar isso, e alguns conceitos ali básicos, né, introdutórios de análise técnica que permitem a gente estimar o preço, né, de uma ação, ou estimar o comportamento em virtude da volatilidade daquele ativo. Espero que você tenha gostado desse módulo. A gente se vê no módulo 5. Espero que você tenha gostado e esteja gostando das operações recomendadas. No mais, eu sigo aqui à disposição. Até o módulo 5.